Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia no texto de primeira a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 15, versículo 58. Primeira a de Coríntios 15, 58. Quero aqui falar mais uma vez, é uma alegria muito grande ter o Ministério da Adoração aqui conosco, louvando o Senhor e exaltando o nome do Senhor junto nesses 39 anos que a nossa igreja completa nesse ano. Nós hoje já quase que estamos encerrando as festividades do 39 e já iniciamos as festividades do 40º, né? Vamos começar a festejar os 40 anos da Igreja Presbiteriana Maranata, e assim vamos fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: portanto, ó Pai, rogamos que o Senhor fale conosco, que o nosso coração venha a arder, que nosso entendimento venha a se abrir, e que a nossa alma venha a sair daqui jubilante, por termos adorado o Teu nome, por termos ouvido canções de adoração ao Senhor, de participar do culto de adoração ao Teu nome, e de ouvir a Tua doce voz, através da Sua palavra. Usa, fala, e que sejamos instrumento da Tua graça e do Teu favor ao sair daqui. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Firmes na promessa da vitória. É o nosso tema dessa noite. Eu quero abordar esse tema com 3 pontos. Primeiro dele, eu quero fazer uma análise da palavra portanto, no início do versículo 58, o que essa palavra nos afirma. Segundo ponto, eu quero abordar sobre firmes e inabaláveis na esperança. E o terceiro, abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58, não é um versículo isolado. E ele deve ser tratado no processo e no conjunto do que o apóstolo Paulo está colocando. Ele é a conclusão de 57 versículos que foram colocados antes, falando sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. E isso é algo maravilhoso, porque quando nós falamos da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição, nós não limitamos a nossa vida a essa terra, a esse agora. Porque pensa assim, qual seria o objetivo? Qual seria a finalidade de viver nessa terra em sofrimento só por causa dessa terra? Ah, mas eu vou viver melhor, uma sociedade melhor. Ok, mas o que tem depois disso? O que tem depois disso? Se nós não cremos que nós vamos ressuscitar, que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã. Não tem finalidade, não tem objetivo, não tem clareza. Apóstolo Paulo diz, já que Cristo ressuscitou, vivam de pé. Não vivam prostrados, mas vivam de pé. Por isso, nosso tema é firmes na promessa da vitória. E o primeiro ponto que eu já falei, quero abordar o portanto, o que essa palavra nos afirma. O versículo 58, ele começa com essa afirmativa, portanto. Esse portanto se liga há 4 realidades da ressurreição de Cristo, pelo menos 4, eu quero abordar apenas 4, mas se formos ver todo o capítulo 58, vamos ter muito mais do que 4. Mas eu quero abordar pelo menos 4 delas. A ressurreição nos dá sentido ao Evangelho. A ressurreição dá sentido ao Evangelho. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos?
Paulo não está aprovando a prática do batismo por causa dos mortos, mas ele está mostrando de forma absoluta e de forma absurda que esses que fazem tais coisas não buscam a ressurreição, mas apenas buscam uma forma de abençoar ou de mudar a condição daquelas pessoas. Se existe eternidade, temos urgência missionária nessa vida aqui. Se existe uma eternidade, nós temos que anunciar a palavra hoje. Porque o que muda a nossa condição na eternidade não é na eternidade, é o agora. É o dia de hoje. E se existe eternidade, então devemos ter uma urgência missionária. Vamos anunciar Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e que nos livra da morte eterna. O segundo ponto aqui sobre essa, portanto, a ressurreição dá sentido ao sofrimento. Você já pensou? A ressurreição nos dá sentido ao sofrimento. Eu vou viver nessa terra, vou passar as labutas dessa terra, as dificuldades dessa terra, o sofrimento dessa terra, mas um dia eu vou estar num lugar que onde não vai ter mais choro, e nem tristeza, e nem ranger de dente. E eu colocaria aqui, se eu pudesse acrescentar, nem coceira, porque eu tive uma alergia, uma irritação na pele, que me deu uma coceira, gente do céu. Ou coisa terrível é ter uma coceira. Acordar à noite, você não conseguir dormir, com uma coceira no braço, na barriga, tudo quanto é canto. Gente do céu. Meus amados, no céu não vai ter isso. Isso é alegria eternal para a nossa vida. A ressurreição nos dá sentido ao sofrimento dessa terra. Olha o que diz os versículos 30 a 32 de 1 Coríntios 15. Vamos ler todos juntos. E porque se os mortos não ressuscitam, vamos comer, vamos beber, vamos festejar, porque amanhã não vai ter nada. E ele fala, olha, eu sofri, eu passei por dificuldade, eu passei por lamentos, eu passei por momentos de dureza, mas o amanhã está aqui. O amanhã irá chegar, e esse dia chegar vai ser um dia glorioso. Sem ressurreição, sofrer por Cristo seria desperdício, seria abandonar a vida, mas existe ressurreição, existe a vida eterna, então sofrer por Cristo é a alegria da vida eterna. Ao passar pelas dificuldades, nós vamos assim passar olhando que Cristo morreu por nós, sofreu, padeceu para nos dar a vida eterna. Com a ressurreição, cada dor tem um valor eternal. Com a ressurreição, cada dor tem um valor eternal. Isso nos dá alegria de observar que Ele é a nossa força, a nossa graça nesses tempos difíceis. O terceiro ponto aqui, dentro desse portanto, é a ressurreição exige santidade. A ressurreição exige santidade. E aqui eu quero fazer um resumo dos versículos 33 e 34, fala assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversas corrompem os bons costumes, e aí a ordem é, não pequeis. A ressurreição exige santidade, exige prontidão, de viver para a glória do Senhor e viver esperando no Senhor, mas viver em santidade, não em pecado. E não se conformar com esse mundo, mas vivendo para a glória do Senhor nesse mundo, mas não fazendo parte do pecado do mundo. Não pequeis. Quem vai ressuscitar não vive de qualquer jeito agora. É o agora. Quem vai ressuscitar
Quem tem essa esperança vive em santidade, novidade de vida agora. É pelos frutos que nós vamos conhecer as árvores. É pela água que nós vamos provar se vamos saber que aquela fonte é boa ou ruim. Sim, quem vai ressuscitar tem a vida santa agora. A ressurreição, e aqui meu último ponto desse primeiro, vence a morte. Os versículos 54 e 55. Vamos ler todos. E quando... Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? Onde está a morte? A tua vitória. A vitória foi da ressurreição e não da morte. E isso nos dá alegria e paz no coração ao ver que a ressurreição vence a morte. A morte não é definitiva, ela não alcança aqueles que irão ressuscitar. Por isso, podemos viver sem medo e com compromisso no Senhor. Isso vem em todo esse capítulo 15, sendo trabalhado pelo apóstolo Paulo. Meu segundo ponto, firmes na promessa da vitória, é firmes e inabaláveis na esperança. Firmes e inabaláveis na esperança. Sede firmes e inabaláveis, diz o versículo 58. A palavra firmes aqui, ele tem um sentido de assentados, estáveis, mas também dá um sentido mais forte de ancorado. Ancorado. Pensa num navio. Um navio, se ele não tiver ancorado, qualquer tempestade pode jogar ele para os lados, para o fundo, afundar ele. Qualquer tempestade pode fazer. Mas quando o navio está ancorado, ele está no cais, ele está ali amarrado. Ah, meus irmãos, ele está firme. Mas a palavra aqui, inabaláveis, ainda é mais profunda ainda. Impossíveis de mover do lugar. Impossíveis de mover do lugar. Não aonde eu estou firmado, mas onde Cristo me colocou. Aonde o Senhor me colocou. Então, quando ele fala assim, serem firmes e inabaláveis, não é nós nos segurando, nos agarrando. É aonde o Senhor nos coloca, agora eu vou ficar firme ali. Vou ficar estável ali. Não instável, mas eu vou ficar estável naquele lugar. Firmes não é emoção. A firmeza aqui não é uma emoção. Não é um temperamento. Não é uma força interior. A firmeza aqui não é uma sensação de ânimo momentânea. Mas é algo sólido. É o real objetivo. Porque está firmada e fundamentada na ressurreição de Cristo. Cristo morreu e ressuscitou. Então eu vou assim também para a glória dele. A firmeza diante das crises, a firmeza diante das dúvidas, a firmeza diante dos sofrimentos, a firmeza diante das tentações, a firmeza diante de notícias ruins, a firmeza diante das enfermidades, e como algumas dessas são mais difíceis de passar. Mas sede firmes e inabaláveis. Sede firmes e inabaláveis. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Se Cristo venceu a morte, nada pode te abalar. Nada pode te abalar. Não devemos temer os homens, mas devemos temer a Deus apenas. Nosso coração deve estar
jubilante, porque as dificuldades e as lutas dessa terra não podem roubar aquilo que o Senhor Deus nos deu. Eu vejo alguns pais falar assim: olha, a melhor coisa que você pode dar para o teu filho é a educação. A educação é maravilhosa. Ensina, paga uma boa escola para o teu filho, ensina coisas boas para o teu filho. Mas ele fala isso no âmbito secular. Mas biblicamente está errado. Porque a melhor e maior coisa que podemos dar para os nossos filhos é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e que nos dá a vida eterna, e que nos garante que essa morte não vai nos vencer, que nós vamos estar no céu, aonde a eternidade passará. Essa é o maior valor do homem. Não é deixar uma herança, uma boa casa, uma boa empresa, um dinheiro na conta, mas é ensinar Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e que vive está, e que agora nos dá a garantia de estarmos no céu. Nós temos uma promessa, e devemos permanecer firmes nessa promessa. Firmes na promessa da vitória em terceiro lugar, e já o último lugar aqui. Ponto 3, é abundantes na obra do Senhor. Abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor, o nosso versículo 58 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Abundantes, transbordando. A palavra abundante é transbordando. E faz muito sentido quando a gente pensa nessa palavra de abundante, transbordar. É exalar, é fazer escorrer. Porque todo o trabalho no Senhor não é vão, vai escorrer, vai ir, passando e vai mudando a condição geográfica onde nós estamos. A ressurreição nos chama a obra missionária. Sede abundantes na obra missionária. Não deixe de anunciar. Não deixe de anunciar que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e que agora nós temos vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que descansam nessa terra, no sofrimento dessa terra, mas já está com o Senhor para glorificar o Senhor. Então nós temos uma obra missionária. A igreja só existe por causa da obra missionária. Nós só estamos aqui, não fomos retirados dessa terra quando fomos salvos, porque existe uma obra missionária. Por que você está nessa terra? Só glorificar a Deus. Então, o glorificar a Deus é mostrar para as nações que Deus existe. O glorificar a Deus é mostrar para os povos e para as nações que existe salvação. E que existe esperança nesse mundo conturbado. E que existe solução nessa terra. É a obra missionária. Se há eternidade, o evangelismo é urgente. Devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Em todo o tempo, constante na obra do Senhor, não anunciar dessa obra. Segundo, a obra de servir, servir com o valor eterno. Quando nós fazemos e estamos anunciando o Evangelho de Cristo, nós estamos fazendo uma obra, servindo uma obra que é eterna. Oh, meus irmãos, é tão lindo quando um pecador se converte. É tão maravilhoso quando uma pessoa que estava no caminho do inferno encontra com Jesus através da instrumentalidade do Senhor na sua vida. É lindo isso. Ver a pessoa que estava indo em condição do inferno, da obra de Satanás, agora reconhecer Jesus. Ver Jesus. E ter Jesus no coração muda, e é um serviço eternal. Devemos ser abundantes, cantando em abundância, sim, louvando ao Senhor em abundância, anunciando o Evangelho, servindo ao Senhor, porque a obra do Senhor ela é urgente, porque a obra do Senhor é um serviço eterno, e nós não podemos parar. Mas essa obra do Senhor também, ela é uma obra de santidade. Quem vive, realizando a obra do Senhor, deve viver em santidade. Viver em santidade não é fazer a obra do Senhor relaxadamente, mas é ter vida de santidade ao Senhor.
Existe uma diferença de cantar, apenas cantar, e ser de Cristo e cantar. Existe uma diferença. Com certeza, usando o exemplo da adoração, tem pessoas que cantam muito bem, mas não tem Cristo. Então não vai ter santidade. E santidade é ser separado para Deus. Não basta só cantar. Tem que ter santidade. Tem que ser de Cristo. Não basta apenas fazer uma obra, mas tem que ter santidade para fazer essa obra. Ser separado para Cristo. Viver limpo, porque seremos ressuscitados num corpo incorruptível. Ah, mas pastor, eu sou pecador. É verdade, eu sei, você é, eu sou também. Mas o pecado, ele é um erro de percurso, é um acidente. Foi uma rua que a gente pegou errado ali. Mas nós não devemos viver no pecado. Podemos pecar. E vai doer. E vai ser difícil. E vai ser pesado. Mas eu posso voltar para o Senhor e pedir perdão. E devo fazer assim. Mas eu devo viver sempre uma vida limpa diante do Senhor. E quarto e último é sobre a obra de perseverança. Continuemos firmes, mesmo no meio do cansaço. Sede firmes, abundantes na obra do Senhor. A obra do Senhor não deve ser feita quando me apraz. Quando eu quero. Não. Estou cansado. Tá, mas tem a obra do Senhor para fazer? Então faça mesmo no meio do cansaço. Faça. Ah, mas Deus sabe o meu coração. Mas Ele mandou você fazer. Então faça, porque Deus sabe como está o teu coração. Deixa a preguiça de lado, deixa o cansaço de lado, toma um energético, faz uma oração, dá 3 pulinhos, 2 glória a Deus, e vai lá. Vamos fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor, ela é urgente. Devemos ser perseverantes na obra do Senhor. É muito peculiar quando nós observamos os jovens, né? Abundantes, fortes, e chega passando e vai levando todo mundo, daqui a pouco some. Mas cadê aquele homem que veio, que chegou tão forte, tão vigoroso nessa obra e daqui a pouco sumiu? Não pode ser assim a obra do Senhor. A obra do Senhor tem que ser permanente. Não é um tiro de 100 metros. E os nossos presbíteros eméritos aqui que sabem muito bem. Não é uma reunião. Foram quantas reuniões, presbítero Teles, do conselho? Foi quantas horas contadas de reunião? Quantas horas, Anselmo? Muito tempo, muito tempo. Não é meia hora, não é uma hora, não é uma reunião, não é um ano. Devemos ser constantes, perseverantes na obra do Senhor. Se você pensa em fazer a obra do Senhor, estar no Senhor para apenas um momento, deixe de lado. Não faça. Não faça porque você está perdendo tempo. Mas pense ao fazer e assumir algo diante do Senhor, que faça com abundância e perseverança, mesmo no meio dos cansaços. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Vão. Não é em vão. Nada é inútil. Nada é desperdiçado. Nada é esquecido. A obra do Senhor é permanente. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você trabalha na vitória, não para tentar alcançá-la, mas você já trabalha na vitória. Já temos a vitória. E trabalhamos na vitória, não para tentar alcançá-la, porque nós já temos nela. Graças a Deus que nos dá a vitória, tempo presente é agora, mesmo quando eu estou no meio das lutas. Concluindo, Paulo termina
o maior capítulo sobre a ressurreição com um chamado simples. Se Cristo venceu, vivam como vencedores e não como perdedores. Vivam como vencedores, firmes, inabaláveis, abundantes no serviço, missionários, santos, esperançosos, cheios de propriedade, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou, Ele nos dá viva esperança. Vamos lutar firmes e inabaláveis, cheio de propósito eternal, porque a vitória já foi conquistada. A vitória do Senhor já foi conquistada. Pergunte ao seu coração: onde eu preciso ser firme? Pergunte a você mesmo: aonde eu preciso ficar mais firme? Onde tenho sido abalado? Aonde eu tenho caído e tenho deixado a desejar? Onde preciso servir com mais vigor? Onde eu preciso servir com mais intensidade e continuidade? Quem Deus quer que eu alcance esta semana que se inicia? Quem que Deus quer que eu anuncie na obra missionária do Senhor? E que preciso abandonar para viver como ressuscitado? O que eu preciso abandonar dessa terra, peso dessa terra, para viver como aquele que tem viva esperança? Abaixe sua cabeça. Essas 4, 5 perguntas, pense um pouquinho sobre elas. Onde eu preciso ser firme? Onde tenho sido abalado? Onde preciso servir com maior vigor? Quem Deus quer que eu alcance essa semana? E o que eu preciso abandonar para viver como aquele que irá ressuscitar? Como ressuscitado. Ó Cristo, Tu és a nossa salvação. Tu és o Deus encarnado, maravilhoso, digno de honra, glória e poder. Nada, ó Pai, nessa terra pode mudar aquilo que o Senhor nos dá. Nada pode arrancar de nós aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz por nós. Nada pode nos tirar da onde o Senhor nos colocou, porque estamos firmes e inabaláveis por causa do Senhor. Oh Pai, mas nós somos tão fracos, nós somos tão pequenos, nós somos tão volúveis. Parece que as ondas vêm nos arrancar da onde nós estamos. E algumas vezes sentimos até elas chacoalhar a nossa vida e o nosso coração. Por isso, ó Deus, peço que o Senhor venha afirmar essa palavra em nossas vidas. Nos guardar, nos sustentar e suprir cada um de nós para a glória do Teu nome. Ó Cristo, sustenta-nos. E Te louvamos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Ó Pai, que possamos permanecer firmes, que possamos ser inabaláveis, que possamos permanecer firmes com vigor na obra do Senhor, e que possamos ter uma intencionalidade de alcançar as pessoas que o Senhor colocar em nossas vidas nessa semana. Ó Pai, nos ajuda a arrancar as coisas dessa terra e ficarmos olhando, firmado e sendo sustentado na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.